Então, boa tarde a todos e todas. Esse é o 5º dia do Metrolab. Bem-vindos, bem-vindas. O Metrolab é um projeto de desenvolvimento de roteiros de curta-metragem, né, universitários. Durante essa semana, os participantes já tiveram consultorias de roteiro, de direção. Na segunda, a gente teve a palestra inicial com a Rafaela Camelo. E hoje a gente vai ter mais 2 palestras, né? Começando agora com a Rayane Rodrigues e mais tarde com a Karine Martins, sobre produção e curadoria e distribuição. Amanhã teremos a apresentação dos projetos, amanhã no YouTube, numa live, às 7 horas, às 19 horas. Então, já fica aqui o convite para todos participarem. A Carol, então, vai apresentar a Rayane. Só mais uma coisa que eu precisava falar, a gente vai ter 1 hora, né, à disposição da Rayane. Para agilizar, otimizar ali o nosso tempo, eu vou anotar as questões, eu vou estar acompanhando o chat, vou anotar as questões que vocês tiverem, então vocês podem colocar ali no chat as questões, e daí na última meia hora eu vou passar para a Rayane para ela responder para a gente, ok? Carol? Olá, queria agradecer o quadro, né, que é a produtora que produz o Metrô, por essa oportunidade aí, deixar eu e o Henrique coordenarmos o Lab esse ano. Também a Coco Filmes, que está aqui gravando, cuidando de toda a logística das salas essa semana. E também a Rai, né? Eu vou ler aqui uma mini bio dela. Rayane Rodrigues é sócia e produtora da Veleiro Azul Filmes, fez produção executiva e coordenação de pós-produção nos longas-metragens Zona Árida, seleção oficial Doc Leipzig, direção da Fernanda Pessoa, A Mesma Parte de um Homem, direção da Anne Johan, Jesus Kid, direção do Ali Moritiba, Deserto Particular, coprodução Brasil-Portugal, também direção do Ali Moritiba, e A Avó 19 e O Segredo do Soviético, coprodução Portugal-Brasil, direção João Ribeiro. Trabalhou na produção executiva e produção geral de 3 edições do Olhar de Cinema, Festival Internacional de Curitiba. Obrigada, Rai, por ter topado o nosso convite. Estamos muito felizes de ter você aqui. Seja bem-vinda. Obrigada, Carol. Eu acho muito chique quando alguém lê isso, gente. Acho chique. Obrigada, tô me sentindo o máximo agora. Boa tarde, gente. Obrigada por estarem aqui. Agradecer a todo mundo, a equipe da Quadro, por também estar fazendo esse festival. Muito legal, tô acompanhando, tô adorando. A Carol e o Henrique, pelo convite também de estar aqui, compartilhando com vocês experiências e tudo mais. É muito legal, né, a gente ter essa 4ª edição, mesmo que virtual. Acho que é importante a gente não deixar de se reunir, não deixar de conversar, de desenvolver, de assistir os filmes, de estar indo em movimento, existindo, resistindo. Espero que a 5ª edição a gente possa estar junto, fisicamente. É muito legal estar aqui, poder participar, mas saudades de umas aglomerações, né, gente? Bom, como a Carol falou, meu nome é Rayane, eu trabalho com produção há 8 anos, com produção audiovisual mesmo, filmes, eu trabalho há 6 anos. E a minha ideia hoje é falar um pouco mais com vocês sobre as minhas experiências mesmo. Eu não sou formada em cinema, eu sou formada em artes cênicas e rádio e TV. Então, muito do que eu aprendi na produção de filmes foi mesmo na prática. Então, acho que isso é bem válido de eu trazer para vocês, assim, algumas dores, algumas alegrias, alguns acertos, alguns erros, para compartilhar mesmo com vocês. Gente, eu queria muito pedir para vocês abrirem a câmera, porque eu não queria ficar olhando para um monte de quadrinho fechado. Ia ser lindo poder ver a carinha de vocês. Eu só tô vendo de alguns, assim, mas só se, claro, gente, eu não tô mandando, tá? Só se tiverem afim também, tá tudo bem. Se tiver um dia que o cabelo não tá bom, tá tudo certo. Mas seria muito legal poder ver todo mundo, assim, só pra sentir que eu tô falando com as pessoas. Tem umas carinhas conhecidas. Oi, gente, tudo bem? Bom, gente, Yuri, se você quiser pôr... A minha apresentação que eu fiz é super simples. Não sou uma pessoa muito da apresentação, eu sou mais de falar mesmo. Então, minha ideia era trazer alguns tópicos, assim, e só falar muito. Eu tenho a tendência de falar muito rápido, principalmente quando eu começo a ficar empolgada. E falar sobre produção é uma coisa que me empolga bastante. Então, se eu estiver falando muito rápido, gente, por favor, sinaliza aí que alguém fala, Rayane, vai de leve, porque eu posso me empolgar.
Bom, galera, eu vou falar um pouco também sobre os mitos, sobre as mentiras da produção, coisas que a galera fala, acha que é da produção e não é, e tudo mais. Espero que vocês curtam. Esse inicial aí é só para bonito mesmo, com a foto do set do Jesus Kid, que eu digo que é o meu case de sucesso, assim, porque é um filme que eu acompanhei do início ao fim. E, enfim, foi um dos grandes aprendizados. Tive a sorte de ter o Gabriel Borges, que está aí cuidando também junto. Borges, você é demais. Enfim, é só porque é um case de sucesso, porque essa foto tá bonita e eu quis deixar bonito esse primeiro slide. E ele pode ir para o segundo, por favor. Primeira coisa que eu acho que tem que falar sempre de produção mesmo que algumas pessoas acham que, enfim, produção, principalmente quando a gente fala de projetos pequenos, né? Quando a gente fala sobre curta-metragem, sobre os primeiros filmes, produção acaba sempre para uma única pessoa. Mas é importante que a gente entenda que a produção ela é um grande departamento, não é só uma única pessoa que cuida da produção, a gente tem várias responsabilidades. Então, dentro disso, ainda existem algumas cabeças com diversas responsabilidades, assim. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essas subdivisões e sobre o trabalho de cada uma dessas pessoas dentro da pré-produção e pós. A pessoa produção criativa, eu coloco uma barrinha entre os dois, porque a produção criativa sempre será produtora. Mas a pessoa produtora nem sempre tem o perfil da produção criativa. Eu mesmo sou uma pessoa que não tem o perfil de produção criativa. Eu tenho a sorte na minha vida de trabalhar com a Amanda Soprani, que é uma produtora criativa maravilhosa. E, enfim, muito do que eu vou trazer aqui para vocês também sobre isso foi com uma troca com ela, onde ela conversou bastante comigo e me falou bastante, tá? A produção é realmente essa pessoa que vai receber o projeto desde o início, né? Quando ele surge a ideia, você traz a sua ideia para uma pessoa produtora, que é essa pessoa que vai te ajudar a desenvolver. Aí vem o perfil da produção criativa, que entra muito mais na narrativa, no que é interessante você trazer para essa história, qual é seu ponto de virada, criar sobre os personagens, pensar nessa linha inteira do projeto. E a produção, ela vai ser a pessoa que vai encabeçar o seu projeto. Então, ela vai fazer isso se tornar possível, basicamente. Eu vou falar bem breve disso, gente, porque eu acho que a produção criativa é algo que é difícil eu entrar e especificar super, porque isso praticamente o dono do projeto, né? Não que roteiristas não fiquem bravos comigo, mas é a pessoa que realmente vai cuidar do seu projeto e vai fazer ele nascer para o mundo. Então, vai trazer o recurso que é preciso, tendo dinheiro ou não. Importante eu falar que eu posso trazer bastante experiência de um mercado onde a gente tem grana, né, para fazer o projeto, mas eu vou sempre tentar trazer para vocês essa realidade de que não é só com grana que a gente faz acontecer, com muita criatividade e malemolência. Então, às vezes, a pessoa produtora não necessariamente é de uma casa produtora, que tem nome, que tem pontuação, que vai te dar dinheiro para fazer. Mas é essa pessoa que vai te ajudar a entender de que forma que vai ser viável trazer o seu projeto para o mundo. Num projeto com grana, num projeto com uma estrutura maior, a gente tem essas outras funções abaixo, que é a produção executiva, a direção de produção, produção e finalização, que é muito comum de serem confusas, de serem misturadas e da galera não compreender muito bem aonde é a função de cada um. A produção executiva, ela entra quando o projeto já tem dinheiro. Quando o projeto, no caso de um projeto sem dinheiro, vai existir da mesma forma que daqui a pouco eu vou falar de orçamento e vocês vão ver que é necessária essa pessoa que pensa nessa burocraciazinha também. É a pessoa que vai ajudar a passar aquele pente fino no orçamento, a entender quais são as demandas, quem que a gente precisa de equipe para fazer esse filme, quem que a gente precisa enfim, montar toda a equipe, montar toda a estrutura desse projeto, dentro, claro, do que já havia sido pensado pela pessoa produtora e pela casa produtora, e vai ser o elo entre a casa produtora e a equipe do filme. A pessoa que vai dar um start na pré-produção do filme. Na pré-produção entra a direção de produção, que vai ser o elo entre a produção executiva e a equipe do set de filmagem, que é importante também de falar que a equipe do filme não é somente aquelas pessoas que estão no set de filmagem, né? Um filme, ele precisa de muita gente para ser feito. A não ser quando a gente tá, fazendo um filme pequeno, tá? Às vezes tudo bem, é possível fazer um filme com uma só pessoa. Tô tentando falar de uma estrutura mais completinha, digamos assim. A produção criativa na pré é isso. Ela pega o projeto,
ela faz uma espécie de decupagem desse roteiro para levantar todas as questões, para levantar tudo que precisa, para dar o start nessa pré-produção. E durante a produção, ela é responsável sempre pela questão chata burocrática de dinheiro, por questões de prestação de contas, notas fiscais e tudo mais, mas também por organizar toda a equipe. Eu, pelo menos, tenho um perfil dentro dos projetos que eu faço produção executiva, que eu gosto de ficar muito perto da equipe, muito perto dessa execução, que eu acho que quando a gente tem uma equipe que tá... Nossa, que nome grande essa pessoa que entrou, gente. Quando a gente tem uma equipe que se comunica e que anda muito junto, a gente tem um projeto que caminha muito em harmonia. Por isso até que eu falo que o Jesus Kid é o meu case de sucesso, porque foi esse caso. A direção de produção, ela é a pessoa que vai atuar mais no set. Então, é fácil de confundir, de achar que é a mãe do set, é a mãe do rolê, é a mãe da equipe. Porque é a pessoa que vai cuidar do set, é a pessoa que vai cuidar da alimentação, do transporte, da logística. Se tem cafezinho, se não tem cafezinho. Se o banheiro tá acessível. É a base do set também. É a pessoa que vai cuidar de tudo isso. Então, por isso que algumas pessoas acham que é a mãe do rolê, mas não é, né? Todo mundo tem a sua mãe. A produção tá ali trabalhando também. E a produção de finalização é algo muito específico, não é todo projeto que tem, infelizmente, porque é muito importante, que é uma pessoa que vai cuidar só da finalização. O Thiago que tá aí, provavelmente sabe o quanto isso é importante, porque a pós, ela é sempre subestimada. A gente acha que a pós é tipo, não, a gente já filmou, a treta mesmo era filmar, tá tudo certo, o filme tá na lata, fechou, vamos finalizar. E a finalização, ela é toda cheia de mini processinhos e mini demandas. Então, tem uma pessoa que centraliza tudo isso, que dependendo da casa produtora, pode ser a produção executiva também, caso ela seja fixa de lá, é muito importante e muito crucial. Enfim, acho que eu consegui falar mais ou menos um pouco sobre cada uma. Acho que eu já até passei o tempo que eu tinha pensado em falar nesse slide. Então, Yuri, pode passar para o próximo, por favor. Eu levantei aqui algumas coisinhas que eu acho que é importante falar sobre a produção. Não é só isso, tá, gente? Não vai achando que é só isso, porque a produção é importante só por causa dessas 5 coisinhas, não é. Mas acho que são as principais, assim, que é importante eu trazer para vocês. Bom, acompanha todas as etapas, isso é óbvio, né? A produção, ela permeia tudo e tudo permeia a produção. Basicamente é isso, tudo passa pela produção. Então, desde quando você tem a sua ideia, lá nos primórdios, quando você pensa no projeto, quando você monta todo o projeto, até você executar, até você finalizar, e inclusive quando você vai distribuir. Não é à toa até que vocês vão ter essa palestra também sobre distribuição do filme, porque, enfim, todas essas etapas o produtor tá ali junto com você. Colabora no desenvolvimento, o que eu falei, principalmente sobre produção criativa. É importante que a gente tenha essa aproximação entre a produção e o roteiro, por exemplo, porque, enfim, a gente, acho que é impossível, né? Não é a intenção limitar o roteirista de forma alguma. Eu acho que a produção, ela tá ali como um braço direito no roteiro, para a gente também entender o que é possível e também ajudar nessa estrutura. Então, ela colabora sim no desenvolvimento. Não é apenas uma função de organização, é também uma função criativa, é também uma função que pensa na narrativa, porque também está ali construindo o projeto junto, né? A viabilização do projeto aqui não é só em questões financeiras, não é só, eu estou indo atrás de um edital para conseguir dinheiro. Quando a gente fala de um projeto pequeno, a viabilização do projeto pode até ser assim, eu tenho um roteiro aqui, eu queria muito gravar numa casa X. Gente, a viabilização também pode ser a pessoa entrar ali no imóvel web, procurar uma casa X e falar, essa aqui tá massa, entrar em contato e começar a tentar viabilizar isso, seja sem grana, seja com grana, de alguma forma. Então, a viabilização é qualquer viabilização, é realmente tornar isso possível. A visão estratégica do mercado, aí a gente fala sobre uma coisa um pouquinho mais dessa visão mercadológica profissional aí, que é sobre alguma venda, é sobre alguma parceria, mas isso também pode acontecer em projetos pequenos. Eu participei de agora entrando também em falar das minhas experiências, vou falando disso, vou permeando com algumas experiências para exemplificar, tá? Eu participei de um projeto que eu fui para Chapecó fazer um curta, e a gente não tinha dinheiro para fazer esse curta,
E, enfim, o diretor foi lá, bateu na Universidade de Chapecó e falou, ó, galera, eu estudei aqui, quero fazer um filme. Claro, a mãe dele dá aula lá, né, e tudo mais, então tem alguns privilégios aí. Mas, enfim, foi basicamente batendo na porta da universidade, sem projeto de lei, sem nada disso, a gente só tinha o projeto, realmente. Ele apresentou e a gente conseguiu R$ 5.000. A gente podia ter conseguido 1.000, foi bom, a gente conseguiu 5.000, já deu para fazer mais coisa. Mas até mesmo isso, assim, de atrás de parcerias. Ah, eu tenho que fazer. Muita gente que faz aqui em Curitiba, principalmente, conhece a Padaria América. Todo mundo consegue parceria com a Padaria América. Então, essa visão estratégica e essa viabilização também, pensando em possibilidades de todas as formas. E a integração da equipe, essa aqui eu deixei por último. Lógico que eu não posso dizer que é a mais importante, mas eu acho que o que mais se comunica comigo, principalmente como profissional, porque eu entendi que eu gostava de fazer produção e que isso fazia sentido para mim, porque eu sempre fui uma pessoa que comunica demais, eu sempre falei demais, demais, e aí eu descobri, assim, ao longo do meu processo da profissional que eu sou e tudo mais, eu entendi que para mim faz muito sentido essa integração da equipe. É onde meu coração, assim, explode. Quando você está ali no processo da pré-pré, né? Porque existe a preparação da pré. Quando você está ali naquele processo, você meio que está trabalhando sozinho, assim. A produção está ali trabalhando com o roteirista, com o diretor, sozinho, basicamente. E aí, quando entra a pré, com todo mundo da equipe, gente, é assim, é incrível, é sensacional. É que não você fala assim, meu, que demais, eu amo fazer isso. É lindo, assim, eu adoro. E essa integração da equipe, eu acho que é o segredo, coloco aqui até compartilhando o segredinho, que é a comunicação. Muita gente acha que, enfim, o segredo de fazer um projeto é você saber X coisas, é você ter conhecimento disso, daquilo, é você ser uma pessoa super teórica, super acadêmica. Nem sempre, gente. Eu acho que o segredo real de tudo na vida, na verdade, é comunicação, é você saber ouvir, é você saber falar. Eu acho que num processo de produção, seja de um filme pequeno, seja de um filme grande, eu acho que aí a gente só tá falando de um tamanho da treta, mas a treta ela existe em todos os casos. É muita informação acontecendo sempre, o tempo todo. Então, você conseguir manter uma comunicação clara e uma integração legal da equipe é o segredo para que tudo aconteça e para que nada exploda. Gente, a minha cachorra tá sonhando, ela tá dando umas latidinhas, então se vocês ouvirem alguma coisa, ela tá, ela tá aqui do ladinho dormindo. Pode ir pro próximo, Yuri, por favor. Aqui eu vou falar bem rapidinho sobre montar um projeto. Eu não vou entrar super, gente, aqui, até porque eu acho que os meninos o próprio Henrique e a Carol também já falam bastante disso. Quando eu falo sobre montar um projeto, quando você olha assim, parece muito que, eu vou arrumar esse projeto aqui para mandar para um edital. Mas não. Eu acho que dentro do que eu já trabalhei, eu acho que é super legal você trabalhar, mesmo você visando ir atrás de um edital ou não, em montar realmente o seu kit básico do projeto. Para qualquer coisa da sua vida, assim, para qualquer. Eu vou pedir uma parceria lá para usar o sobrado da moça que está para alugar. Vou pedir uma parceria aqui para conseguir uma alimentação na Padaria América. Vou pedir o carro do meu tio emprestado. Qualquer coisa, eu acho que é bom você montar o seu kitzinho para além dos editais, né? Ter os seus textos para a vida, não só para um edital, não só para uma coisa específica. Porque a gente está muito acostumado a focar só numa única peça, que é o roteiro, basicamente, e aí a gente esquece dos outros enfim, aí sempre tá na correria, né? Meu Deus, abriu um edital, socorro, a gente tem que fazer 35 textos, corre, vamos fazer todos. Então, acho que a partir do momento que você está fazendo o desenvolvimento, já pensando em todos os outros textos, já é muito legal. E aí não vou falar muito sobre esse argumento, roteiro, apresentação, sinopse, justificativa, porque eu acho que eu não preciso. Mas se vocês sentirem que eu preciso falar, eu vou falar. De qualquer maneira, eu coloquei ali no slide depois as referências, o site da Tertúlia, que é um lugar super incrível. E lá eles têm um glossário bem interessante, onde eles apresentam certinho o que é cada dessas coisas, assim, o trabalho delas é bem legal. Então, caso vocês se interessem também, dão uma olhada lá. Eu vou falar mais sobre esses últimos 3, que eu acho que é onde a produção entra mais e pode ajudar também muito mais. E onde atua também, né? A contrapartida social, gente, dentro dos editais, normalmente, é sempre vista como a parte chata.
todo mundo esquece da bendita da contrapartida social. Faz a contrapartida social porque é obrigatório você ter, e aí na hora de executar, sempre aquela coisa, loucura, ai meu Deus, não sobrou dinheiro, ai nossa senhora, mas agora tem que fazer, lá, tem que imprimir 30 DVDs, sabe, que coisa. Então eu acho que é legal a gente já pensar numa contrapartida social do seu projeto, já visando algo que de fato faça sentido para você. Seja uma oficina, eu acho que é muito válido, eu acho que é muito importante a gente ter isso também no projeto, porque é como o seu projeto também vai se comunicar, assim, depois, né? Eu acho que quando a gente faz um filme, a gente não faz um filme só por fazer, né? A gente faz um filme porque a gente quer que ele seja visto. Então, pensar numa contrapartida social para o seu projeto é muito legal, gente. Por favor, se debrucem nisso. Não achem que é só uma coisa chata para depois, tipo, falar, ai meu Deus, não deu para fazer, sabe? Ficou muito corrido aqui, não vai dar. Então, tentem realmente usar o tempo de vocês também para pensar na contrapartida social. E nisso a produção ajuda muito, porque também entende o que é possível. Vou usar aqui como exemplo eu fiz a contrapartida social uma vez de um curta, eu não vou lembrar qual, mas a contrapartida era fazer uma exibição num colégio da região metropolitana de Curitiba. E, gente, foi assim, sensacional. Era uma sala onde tinha mais ou menos uns 40 alunos, ali na oitava, nona série. Então tinha muita gente que estava ali só querendo flertar e mandando um WhatsApp, mas tinha algumas pessoas que ficaram assim, apaixonadas, e foi muito legal, porque a galera falou, eu sempre quis fazer algo parecido, mas eu nem sabia que isso é de fato um mercado. Eu não sabia que isso é possível. Acho que às vezes a gente fica tão fechadinho no nosso mundo, né, onde é possível, que a gente esquece de mostrar também, falar que não, meu filme tem que ser visto, e chegar para as outras pessoas e pensar de que forma que a gente pode realmente atingir as outras pessoas e mostrar que o que a gente faz é possível sim, é legal sim, e é isso aí, tem que fazer, tem que enfiar a cara a tapa, tem que fazer. Eu sempre falo uma coisa que é básica, que o não a gente sempre tem, gente, a gente vai atrás da humilhação, entendeu? Então vai, enfia a cara, não tem medo, tem que fazer. Plano básico de divulgação e distribuição, gente, quando a gente pensa em edital, essa parte aqui é ridícula, porque eu vou fazer 3 cartazes, um postal e dar 5 ingressos para o meu patrocinador. É isso, nos editais da vida. Então, eu trago aqui como uma outra forma. Hoje, por conta da pandemia, os projetos que eu estava de conteúdo, eu não trabalho com publicidade, né? Então, os projetos que eu estava estão parados. Então, eu estou trabalhando com distribuição. E aí, eu tô achando muito legal, porque eu tô tendo essa outra experiência também do pós-filme estar pronto. Então, o que fazemos depois? E aí, eu trago para pensar mesmo num plano básico de divulgação. Para você, assim, não necessariamente você fazer o seu filme, eu tenho que enviar para o festival, tem que passar em todos os festivais. Não exatamente. Mas como que você vai trazer o seu filme? Faz um teaserzinho, faz um trailerzinho. Claro, eu sei que tudo isso é dinheiro, né? E é tempo, nem sempre a gente tem. Eu tô aqui falando só para vocês tentarem pensar nisso. Para quando vocês terem o filme pronto, vocês não só terem o filme pronto e não pensarem, não entenderem o que fazer com eles. Pensar realmente em ir adiante, em mandar para os lugares, em fazer uma pílulazinha, em pegar um framezinho, uma fotinho, fazer um cartaz, para você poder divulgar o seu filme, para você poder divulgar o seu trabalho. Eu acho que quando você acredita no seu trabalho, as outras pessoas também acreditam, sabe? Mas a primeira pessoa que tem que acreditar é você. Seja o seu primeiro curta, seja uma coisa que você tem problema técnicos. Eu vou usar um exemplo aqui, eu pedi a permissão dela, que é uma das pessoas que está aqui na sala hoje, que ela tinha filmes que ela fez durante o curso, e falou bem assim, ninguém vai ver meu filme, cara, ninguém vai ver os filmes, o que eu faço? Eu falei, cara, tem uma lista de festivais, gente, vocês, assim, nas referências também, eu passo várias plataformas de festivais que tem muito festival, gente, muito. Eu acho que se você passar um ano da sua vida todos os dias vendo os festivais, você ainda assim não vai conhecer. Bom, gente, é isso. Ela latiu porque apareceu o gato. Desculpa. Ainda assim, você não vai saber todos os festivais que existem, porque tem muitos. É como se tivesse, sei lá, 5 festivais numa só cidade em todo mundo, assim. Então, envia, gente. E não é à toa, ela tinha 3 filmes, os 3 filmes passaram em festivais, e eu acho que é isso. Nossa intenção é fazer com que as pessoas assistam. Então, não tenha medo e não fique esperando do tipo, o que eu faço? Não, gente, a primeira coisa, você terminou o filme, faz esse planozinho básico de divulgação, faz um cartazinho, uma imagem e bota para distribuir esse filme. Começa a colocar em todas as plataformas. Não tem dinheiro, gente, tá tudo bem.
Tem muito festival de graça mesmo. E tem muito festival que, inclusive, aceita te mandar um código. Assim, é aquele negócio, né? Vai atrás da humilhação. Manda e-mail e fala: olha, eu sou independente aqui, eu fiz esse filme num curso, mas eu quero muito participar desse festival. Por favor, me deixa participar de graça. E vai atrás, e é possível. Dá pra fazer isso, gente. Então, por favor, não desistam. E não façam o filme de vocês pra guardar na gaveta, tá? Todo filme, ele é necessário, ele é importante. Então, assim, coloquem o filme de vocês pra rodar o mundo. Acho que eu vou dar uma olhada na minha colinha, porque vai que eu esqueci de alguma coisa, né? Não, eu acho que é isso. Daqui eu também anotei que eu ia trazer como experiência o meu estágio dentro de uma produtora. Que eu comecei no estágio era justamente isso, pegando todos os curtas dessa produtora e enviando para todos os festivais do mundo. Então, basicamente, a minha função diária como estagiária era entrar nessas plataformas que eu enviei, que eu mostro depois para vocês no slide de referência, e ir atrás de festival, e ver os festivais que faziam sentido com aquele filme, e se era de graça, ia enviar. E, gente, isso dá resultado, isso é bom, você recebe feedback, você vê se seu filme passou, é uma coisinha que te movimenta assim a falar, não, então eu vou continuar fazendo isso. É bom, gente. Não achem que fazer o filme é apenas filmar. Por favor, vão além disso. Claro que isso é a função da produção. A produção é importante também por causa disso. Mas se você, acidentalmente ou propositalmente, é também um produtor do seu filme, porque nos projetos pequenos é isso que acontece, vai atrás, gente, e distribui seu filme. Não tenha medo, não. Eu deixei o orçamento por último, porque o orçamento, ele é, assim, o terror da galera. Ninguém gosta do orçamento, todo mundo, quando começa a falar orçamento, fala, meu, o que é orçamento, cara, eu nunca vi na minha vida. Esses dias me vieram me perguntar, tem uma amiga minha que tá trabalhando no festival, inclusive, e aí o produtor executivo falou, olha, tem tanto na rubrica, então pode fechar esse orçamento. Ela, meu, o que é rubrica, cara? E assim, orçamento é um terror, mas não é, gente. Ele é bem fácil, se você olhar para ele com um pouquinho mais de calma e sem mistificar tanto essas coisinhas, você vê que é uma coisa que é possível trabalhar. Então, eu trouxe até um exemplo de um orçamento. Yuri, você pode mudar, por favor? Obrigada. Eu trouxe até um orçamento. Esse orçamento não é o modelo da Ancine. Esse é um orçamento super simples, que você faz no Google Sheets ali, de boa, tranquilinho. Inclusive, depois que eu coloquei esse orçamento no slide, eu vi que tá errado uma coisa e eu falei, não, eu vou deixar assim de propósito, que é para mostrar que é normal, gente, a gente erra, tudo bem. Mas o orçamento, ele não é um bicho de 7 cabeças, e eu trouxe ele aqui, mesmo quando a gente fala sobre curtas, sobre os projetos sem tanta grana, ou sem grana, porque o orçamento, ele é a parte onde você está fazendo essa tradução monetária do seu projeto, né? Seja seu projeto de 1 milhão, de R$1.000 ou de R$10. Eu tenho R$10 para fazer meu filme. Tudo bem, faça uma planilha de R$10, gente. Porque às vezes você não pode gastar R$10 em pilha, porque você vai precisar comprar um pão francês, entendeu? Que o ator vai comer na cena, e daí como que você vai comprar isso? A gente está trabalhando aqui com pouco dinheiro, mas tem que ser organizado. E eu acho assim, quando você faz um filme, seja de qualquer valor que for, dessa forma organizada, a organização ela só se multiplica. Então, não importa se você tem... Eu posso compartilhar, gente, mas eu posso compartilhar um mais bonitinho também, eu posso dar uma melhoradinha, assim. E eu posso compartilhar uma outra planilha de orçamento que daí é completa, porque essa aqui não tá completa, né? Eu pus só um pedacinho. Eu também posso depois enviar algumas coisas que são o orçamento da Ancine. Eu pensei em colocar aqui, mas ele daí realmente é para projetos que vão ser prestados contas para a Ancine, e é um pouquinho mais chato, mas se você preenche isso aqui, gente, vocês preenchem em qualquer orçamento do mundo, tá? É bem básico, assim, a premissa é a mesma, você só vai. O que eu ia falar? Calma. Eu fiz uma vez, agora de novo, voltando às experiências, eu trabalhei uma vez num projeto onde a gente foi fazer gravação de clipes no litoral aqui do Paraná. E eu tinha, sei lá, acho que era R$6.000 no meu orçamento. Eu fiz direção de produção naquele projeto. Gente, eu não achei aqui a minha planilha orçamentária para mostrar para vocês. Porque eu ia mostrar para vocês darem risada da minha cara. Porque ficou ridículo, era horrível. Não tinha nexo nenhum. Não tinha, gente, era horrível. Eu olhava aquilo e falei, meu, Rayane, tem alguma coisa errada. Mas assim, funcionou, porque era organizado, sabe? Tava ali tudo certinho. O que eu tinha, onde eu gastei, qual que era o troco, onde estava, tudo bonitinho. Era horrível, mas funciona. Então, assim,
Eu tenho, gente, ó, aqui, ó, peguei da minha poupança, tirei duzentão e vou fazer o filme com duzentão. Coloca na sua planilhinha. Eu tenho R$ 200. Eu tenho que pagar. É isso, R$ 5 do pão, eu tenho que comprar R$ 3 de chicletes, porque o ator precisa de chicletes, eu preciso comprar pilha, eu preciso comprar um pano preto. Tudo isso coloca, gente, porque é básico. Se você faz uma planilha dessa de um projeto de R$ 100, um projeto de 500, de R$ 1.000, você é a mesma coisa. Você faz um de 2.495, foi o caso do Jesus Kid. É possível. Você só fica meio desesperado, tipo, quanto dinheiro, socorro. Mas é a mesma coisa, você consegue ainda montar e organizar da mesma forma. Esse orçamento aqui, gente, no caso, está errado, porque é muito fácil de você confundir, né? Tá errado porque eu coloquei 2 ali na quantidade de unidade, gente. Então, eu coloquei como cada uma dessas pessoas, produtor executivo e direção de produção, tivessem recebendo 2 cachês, mas se fosse uma só pessoa. Olha que coisa besta. E eu errei. E eu coloquei, eu falei, depois que eu vi ainda, quando eu tava repassando essa apresentação, na terça-feira à noite, eu falei, gente, tá errado. E foi assim para edital, tá? Eu queria dizer. Foi isso, esse orçamento eu fiz para um edital e foi assim para edital. E tá tudo bem, tá? Tudo bem, gente. Tá tudo certo, dá uma erradinha. Tudo bem, nada que não possa ser recuperado depois. Mas enfim, eu trouxe e eu deixei aqui só para vocês entenderem. Claro que aqui a gente tem valores que ainda assim são baixos, porque a gente trabalha no mercado hoje, mas são valores e você vê que é isso. A questão de a gente ter esse orçamento é porque se você tem esses R$ 200 da sua poupança, e aí você tinha R$ 100 para alimentação e R$ 100 para material de produção, se você for gastar 105 de alimentação, se a gente for pensar realmente que não tem de onde você tirar esses 5 a mais, você tem que tirar esses R$ 5 de outro lugar. Então, você tem que fazer esse remanejamento interno. É importante, eu sei que às vezes isso é visto como uma coisa chata, como tipo, ai meu, olha lá. Ah, também tem isso, né? A produtora executiva, a pessoa do orçamento, sempre é vista como a tesoura. A pessoa entra e fala, ah, tesouro, mana, que vai cortar todo mundo, que vai falar não para tudo. Não é isso, é que sempre tem que ter alguém com essa visão holística do orçamento para entender o que encaixa, o que não encaixa, né, gente? Porque, enfim, o dinheiro ele é limitado, ele não fica se multiplicando sozinho na conta, infelizmente, mesmo quando é poupança, porque se multiplica tão pouco que nem faz muita diferença. Enfim, acho que era isso sobre o orçamento. Yuri, eu não lembro qual é o meu próximo slide. Você passa rapidinho só para eu saber? Ah, do fomento. Não, então esse ainda não. Me Deus o livre. Vamos ficar no orçamento primeiro. Uma coisa que eu acho importante falar nesse lugar aqui do orçamento também, gente, é que tanto todos aqueles outros textos que a gente monta para fazer esse projeto, quanto esse caso aqui do orçamento, é que é importante a gente entender que o projeto em si é um organismo vivo. Então, assim, nada do que você escreveu uma coisa, vocês sabem disso, quem trabalha principalmente, quem está desenvolvendo agora o curta, sabe disso. Não é uma coisa que você escreveu da primeira vez que vai ser sempre para assim, você gravou em pedra e nunca mais você vai mudar. Não, porque se eu escrevi que a fulana atravessa a rua, ela vai atravessar a rua para sempre, vai ser sempre assim. Não, ele é um organismo vivo. E quando eu falo sobre a integração da equipe, sobre a importância da produção estar junto também no desenvolvimento, é sobre isso. Quando a gente tem que ter certos ajustes conforme a coisa vai acontecendo. E não só o suficiente, você tem ajustes durante todo o seu desenvolvimento, mas quando você entra para pré-produção, gente, aí vira uma loucura. Aí realmente é aquele momento assim onde tudo pega fogo, onde as pessoas estão gritando com a mãozinha para cima, assim, meu Deus, o que está acontecendo? Porque muitos ajustes são feitos. Vou trazer aqui de novo como exemplo o case de sucesso lá, o Jesus Kid. Dentro do roteiro, a gente tinha um nosso protagonista indo até o caixa eletrônico várias vezes checar a sua conta. Eis que a nossa locação principal do filme era um hotel 5 estrelas de Curitiba. Aonde você entra no hotel, você pagou R$ 50. Se você deu 5 passos, pronto, sua conta deu R$ 200 e não tem o que você fazer. Aí, porque a vida ela é assim, né? Quando uma coisa tem que acontecer, ela acontece. Todo o hotel tinha sido reformado, tipo, uma semana antes da gente entrar para gravar. E o que foi reformado? O piso. O piso era tão bonito, era tão limpo, ele era tão perfeito que você tinha vontade de se esfregar no piso, assim, de tão lindo. Um caixa eletrônico, gente, pesa 2 toneladas. E o nosso diretor queria no segundo piso. Então, assim, além de tudo isso, a gente tinha no plano de filmagem, porque foi um plano de filmagem bem louco por conta da agenda do nosso protagonista, o caixa eletrônico ele aparecia 4 vezes
E era em dias separados. Então não ia ser só, né, entre aspas, trazer um caixa eletrônico de 2 toneladas, colocar num piso perfeito, maravilhoso, recém-trocado de um hotel 5 estrelas de Curitiba e tirar 4 dias depois que a gente gravou. Não. Ia ser esse colocar e tirar 8 vezes. Então, assim, foi um negócio que eu olhei e falei, não vai dar, né, gente? Não vai dar. A gente realmente, de fato, a gente pagou para cada suspiro que a gente deu dentro daquele hotel, a gente tinha que pagar. Não tinha como colocar um caixa eletrônico de 2 toneladas num piso recém-trocado. Então, foi lá, eu sentar com o Ali, que era o diretor e roteirista, falei, Ali, não vai dar, bem, não vai dar, ó, tem isso e aquilo, claro. Aí vem, não é que eu cheguei com uma tesoura e falei, querido, tira isso do roteiro que não vai dar boa. Não, eu sentei e falei, ó, tem isso e aquilo, meu, é inviável que a gente faça isso. Se a gente realmente precisar de um caixa eletrônico, a gente vai ter que gravar em outro lugar, não vai ter como a gente gravar dentro do hotel. E aí tem toda a questão da cenografia, pipipi, popopó. Eu falei, meu, vamos resolver isso? Gente, beleza, ele resolveu com um computador. O personagem entrou no internet banking e viu a conta dele no computador. E aí, por outro lado, por exemplo, por isso que eu digo dos ajustes, o Ali também chegou para mim e falou, ó, Rai, tinha uma cena em específico, uma cena não, tinha um take em específico dentro de um salão, e todo o salão que a gente estava usando para gravar, a porta só do salão não funcionava para este único take. Então a gente precisava alugar outro salão apenas para usar a porta, apenas para um take. Era só isso, gente. E ele falou, bom, então é isso, né? Eu preciso dessa porta, eu não tenho caixa eletrônico, vamos se ajustar. E é isso, é importante demais essa aproximação e essa comunicação, porque a gente constrói junto. Nada é fixo. A hora que ele falou da porta, eu quase faleci. Eu falei, não, pelo amor de Deus, a gente vai ter que pegar um outro salão só por causa da porta. E, gente, agora você olha no filme e você fala, ok, fez sentido, que bom que aquela portinha mais estava lá, né? Obrigada. Porque é isso, você vai se ajustando, você tem que se ajustar. Então, quando eu digo que se você tem R$ 200 e você vai se ajustando para caber, o dia que você tiver mais, você vai conseguir se ajustar. O dia que você tiver ainda mais, você vai conseguir se ajustar. Apesar de você ficar um pouco desesperada quando você lida com muito dinheiro, se você é organizado, gente, não foge do teu controle. E se você vai sempre pensando nessa forma de ajuste, nessa forma de você trabalhar junto com as pessoas e de entender que todo mundo dali da equipe tá ali para fazer o mesmo filme que você, as coisas acontecem, sabe? Você conversa, você se comunica, vocês chegam em lugares muito melhores juntos. Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar sobre o orçamento, hein? Será? Acho que sim. Yuri, pode chegar nessa coisa aí, gente. O mundo do fomento, né? Eu vou falar bem pouquinho disso, gente, porque, enfim, eu sei que não tem pessoas aqui só do Paraná. Eu não tenho expertise para falar para vocês sobre o fomento indireto de outros estados, então eu vou só apresentar, assim, esse misterioso mundo. Aqui é para falar sobre pessoas que têm interesse em pegar os seus projetos e inscreverem em editais, que a gente tem essas duas modalidades hoje no audiovisual para fomento, o indireto e o direto. O direto, o principal dele é as verbas públicas e o mecanismo principal hoje é a Ancine. Bom, a Ancine está sofrendo aí um momento histórico e difícil, então vamos focar no fomento indireto. Mas o fomento direto também dentro dos seus estados e municipais também tem sempre, gente, então sempre tem os fundos. Procurem saber, é isso, do mesmo jeito que eu falo para vocês, não façam um filme só para deixar o filme na gaveta, vão atrás para distribuir. Gente, vão atrás para entender quais são os fomentos possíveis para vocês dentro dos estados e municípios de vocês. Porque existem o fomento indireto que é por subsídio, por iniciativa fiscal, ele ainda acontece, mesmo que com mais dificuldade de você conseguir essas empresas que investam no seu projeto e tudo mais, ele é possível. Eu trouxe aqui só para falar para vocês um pouco, para falar que não é algo impossível. É algo que a gente olha e fala, meu, nossa, não, nunca, eu preciso ser uma pessoa com tantos anos de experiência, eu preciso ser uma pessoa jurídica. Também não, é mito. Nem todo lugar precisa que você seja uma pessoa jurídica. Tem vários lugares que você pode ser pessoa física. Então, assim, não deixem de ir atrás e de entender sobre isso, por favor. Não se limitem. Acho que a minha maior dica é não se limitem e se comuniquem. Até rimou. Pode ir para o próximo, Yuri.
falei bem rapidinho do fomento, né, gente? Mas é que é uma coisa mesmo, é um bicho assim, ó. Para falar sobre o fomento, eu inclusive, durante essa quarentena aí, eu inventei de estudar mais sobre isso. É uma coisa que é muito a fundo, né? Eu não tenho como explicar para vocês em 10 minutos. Então, procurem sobre. Aqui na referência eu trouxe algumas coisinhas para vocês lerem, assim, que eu acho que é importante, a lei do audiovisual, que eu acho que pode ser a mais conhecida por todo mundo. O Tertúlia, que eu falei para vocês, para darem uma olhada no glossário, que eu acho que talvez o Henrique e a Carol tenham talvez comentado, ou comentariam, não sei. Mas é muito legal também o trabalho deles, e lá eles falam tudo sobre desenvolvimento, sobre roteiro. A IN 125, ai, gente, essas ienes, assim, ó, é um mito, tá? Se alguém falar pra vocês um dia, ai, sim, eu sei tudo que tá escrito, é mentira, é mentira, é mentira. Você tem que ficar lendo, lendo, relendo, aí você aparece um negócio, você fala assim, meu Deus, que é isso? Aí você vai lá ler de novo, é mentira, é impossível, esses negócios são cheios de detalhe, não dá pra você saber tudo, tá? Não dá. Mas a 125, ela fala sobre a execução do projeto, e a 150, ela fala sobre prestação de contas. Isso aqui, a 150 principalmente, a 125 eu acho que é sempre interessante a gente ler e a gente tentar estabelecer esse fluxo de trabalho, de informação, de organização, desde os projetos, sem que sejam patrocinados, sem que tenham dinheiro, porque quando você chega nesse estágio que você tem dinheiro, né, visando aqui um futuro super promissor, de que vai ficar tudo bem, de que vai dar boa, não vamos pensar negativo, porque, né, você consegue, você já está acostumado com isso, sabe? Não vai ser um grande bicho de 7 cabeças. Você vai falar, nossa, prestação de contas, o que eu faço? Meu Deus, execução de projeto, o que eu faço? Eu acho que é isso. Qualquer projeto, se vocês terem um mínimo de organização e tentar montar esse esquema para vocês trabalharem desde sempre com essas coisas em mente, quando vocês chegam num momento com muito mais grana, onde vocês têm que prestar conta de fato desse projeto para alguma empresa, para alguma entidade, vocês conseguem fazer isso sem que seja uma tortura, assim, uma dificuldade gigante. É sempre chato, né, gente? Porque, enfim, é isso, é dinheiro público e tal, mas enfim, eu, por exemplo, prefiro me dar 35 pressões de contas para fazer, mas não me dá um roteiro para escrever, porque eu não vou escrever, gente, eu não vou escrever. Pressão de contas eu faço. Então, eu botei esse aqui para vocês darem uma olhada, só para vocês lerem, para vocês já se familiarizarem. Algumas pessoas aqui, eu esqueci de perguntar antes quem já tinha trabalhado com produção. Desculpa, vou perguntar depois quando terminar. Mas algumas pessoas devem ter já lido e tudo mais, só para ficar mesmo no radar, assim. E as plataformas que eu comentei antes sobre envio dos filmes. Dentro dessas plataformas, em cada plataforma, existe um cadastrinho que você faz o seu filme, onde você coloca sinopse, ficha técnica, duração, foto, o próprio filme. E aí você envia, o processo de envio, assim, é ridículo de fácil, é maravilhoso, na verdade. Você só envia. Você, tipo, clica, quero enviar sim, quero enviar sim. Cuidado com os que são cobrados, tá? Porque quando eles são cobrados, normalmente é em dólar ou euro. Daí você acha que é mas não é né? Você multiplica aí. Então, cuidado com isso só. Mas é bem fácil o envio e é bem fácil o cadastro também. Mas os festivais em si não existem somente nas plataformas, tá? Existe muito festival por aí que não que não vai só por plataforma, que tem o seu site próprio para você cadastrar. Então, assim, procurem, gente. É uma questão de pesquisa, é uma questão de procura mesmo. E enfia a cara a tapa e vai, gente, porque vocês fazem filme para assistir, não para ficar na gaveta, por favor. Se você sente que seu filme ai, não, mas olha, tem esse problema técnico terrível. Gente, vai que vai, entendeu? Ninguém nasceu perfeito, não. Ninguém nasceu sabendo. Faz, enfia a cara a tapa e vai. Parem de achar que, ai, não, porque. E outra, tem um grande mito, né? Que quando as pessoas falam, ai, não, porque eu sou amador, sabe? Eu tô começando, eu não sei nada ainda. Gente, isso é um mito tão grande. A gente ainda tá, assim, fazendo projetos grandes e tá fazendo as mesmas cagadinha. E a gente descobre uma outra coisa e fala, meu, que eu fiz errado isso. Tá tudo bem. Somos todos aprendizes aqui e estamos todo mundo aprendendo e fazendo. Então, tá tudo certo. O último slide só são meus contatinhos. E os contatinhos também, como a Carol falou inicialmente, eu sou sócia da Veleira Azul Filmes, junto da Amanda Sobrani, aquela que eu falei antes, que é produtora criativa, e da Ana Catarina também, que é uma realizadora. Eu tenho a sorte aí de ter casado com essas duas mulheres maravilhosas, né? Porque sociedade é um casamento. E a gente vai atuar mais com desenvolvimento de projetos, justamente.
porque a nossa intenção é fazer que esse desenvolvimento seja possível e seja acessível para todo mundo. Uma coisa que eu brigo muito, assim, que eu falo, é que o cinema ele é muito bolha, né? Quem fala que não tá mentindo também. Então não pode falar que não é, porque é verdade. Cinema é uma bolha, gente. E é uma bolha bem chatinha, e é uma bolha que gosta de excluir a galera, assim. Então, me irrita um pouco essa galera que fala sobre alguns termos e coisas que não são acessíveis, assim. Então, a nossa ideia é fazer com que o desenvolvimento seja acessível para todos, que se você tem uma ideia e você quer produzir isso, que você consiga, e dar essa acessibilidade. Entre outras coisinhas, né? Porque a gente vai abrir fazendo um jabá aqui, a gente vai abrir uma oficina futuramente aí, com a Ana Catarina, bem maravilhosa. Então sigam lá nossas redes, gente, e acompanhem várias coisinhas bem legais. E meu contato também, caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês queiram entrar em contato, estou aí à disposição. Eu acho que é isso. Eu devo ter esquecido de falar muita coisa, porque é o que eu falei, né? Eu vou me empolgando e devo falando e vejo que eu esqueci muita coisa. Mas enfim, eu acho que basicamente é isso. Amo muito fazer produção, gente. Estou muito feliz que vocês estão aqui. Vocês ficaram aí escutando falar horrores. E, enfim, eu espero que vocês não desistam, mesmo com o nosso cenário não muito convidativo, mas não desistam, façam seus filmes, resistam, existam, arrasem por aí e não deixem seus filmes na gaveta, por favor. Enviem para o mundo, por favor. Acho que é isso, gente. Façam perguntas. Obrigado, Rai, foi ótimo ouvir você falar. Bom, a gente tem um tempinho aí ainda, então eu acho que eu vou liberar para as pessoas que fizeram pergunta ali para fazerem as perguntas, se quiserem. Foi a Júlia e a Marina Mioli. Júlia, você quer fazer a pergunta? Abrir a câmera? Acho que já está com a câmera aberta. Oi. Oi. Não, eu queria só saber, sei lá, se tu tinha outros exemplos práticos de contrapartidas sociais que deram certo e que tu acha que funciona. E quanto tu acha que é justo, assim, tipo, se tem algo, depende muito do projeto, da porcentagem, em relação à porcentagem do orçamento, assim, para as contrapartidas. E tu falou agora da produtora, que tu só se queria saber quais tipos de projetos, assim, vocês se interessam, quais formatos, ou enfim, gênero. É verdade, você tem razão, Júlia. Eu esqueci de falar isso, né? Que vacilo. Ainda bem que meus sócios não estão assistindo, que elas iam brigar comigo. Eu fiz a maioria das contrapartidas, como eu falei, os projetos que eu trabalhei, a maioria das contrapartidas eram coisas bem básicas, assim, sabe? De tipo, eu vou fazer tantos DVDs e vou enviar para a biblioteca e tal, porque eu entendo que sempre é um lugar onde as pessoas ficam meio com medo mesmo de pensar ou de investir mais tempo e mais dinheiro nisso. Mas essa exibição foi assim, eu achei sensacional e eu achei que é algo muito simples de fazer. Você marca essa exibição, principalmente em região metropolitana, em lugares mais periféricos, e é muito legal porque, enfim, quando a gente fala do nosso cinema, principalmente do cinema independente, não é algo muito visto, né, por todo mundo, assim, é um nicho bem fechadinho. Então, eu acho que quando a gente pensa em trazer para lugares que provavelmente não têm acesso a esse filme, é super interessante. Além dessas exibições, não contando só exibições em Cinemateca. Isso é que dependente do edital, por exemplo, aqui em Curitiba, da Fundação, a gente sempre tem que fazer essa exibição na Cinemateca, isso é meio que obrigatório. Então, mas essas exibições em colégio e acho que oficinas, assim. Oficinas eu acho sensacional, sempre visando em ser gratuito. Acho que isso é importante. E dependendo do seu. É que daí isso vai muito do valor do orçamento global mesmo e de qual vai ser essa sua contrapartida. Mas eu acho que você pensar em pelo menos 20% é um valor massa. Se não, 10% é um valor ok. Mas aí depende, porque se você for pensar em fazer uma exibição, por exemplo, se você quer fazer uma palestra antes da exibição, eu acho sempre válido que vá uma pessoa da equipe do filme,
porque as dúvidas surgem com isso, né? A galera fala, meu, como é possível? Como que você fez? Como que foi a sua ideia? Então, é sempre interessante que vá alguém do filme, você pensar um cachê para essa pessoa, mas a exibição em si é gratuita, então é algo que é muito massa de se fazer. Eu voto sempre para exibições em lugares mais distantes, mais periféricos, em escolas, para galera, mas assim, essa galera que está quase entrando no colegial, que é o momento das turbilhão de ideias, né? Assim, eu acho que é o melhor momento, porque eu vejo mesmo da minha experiência, assim, quando eu decidi, eu falei, ai, vou trabalhar com cinema. Tinha muita gente que falou, querida, presta atenção, né? Não, vai estudar outra coisa. E daí depois, quando você, sei lá, pensar, você faz cinema. Eu acho que é muito legal que a gente chegue e fale, não, gente, é possível. Não é que é fácil, né? Não sei, não é fácil, mas é possível. Então, não desistam, assim, dos seus sonhos estão já. Então, acho que da minha dica que eu acho legal é a exibição em oficina, que é uma coisa que você é um leve trás, né? É uma via de mão dupla ali quando você faz isso. Eu acho que essas distribuições de DVDs e tudo mais não funciona tanto, porque você não sabe até que ponto realmente as pessoas estão assistindo, ou se o seu DVD vai ficar só ali naquela biblioteca juntando poeira. Tipo, além do que também é sempre uma impressão de DVD e tal, que é uma grana, assim, e eu não vejo muito retorno nisso. Eu acho que o retorno mais quando você tá com as pessoas ali é um outro momento. Até mesmo porque vai que é um filme que, enfim, demora um pouco para passar do festival, curta, a gente não chega a salas de cinema comercial, né? Dificílimo, só em festival mesmo. Então, você tá ali também com o público é muito gostoso. Às vezes você passa por umas dificuldades que você dá umas cambalhada, né? E aí você tá nesse momento assistindo, é muito gostoso. Você vê a galera comentando, você fala, tá, não é massa, é por isso que eu tô aqui fazendo isso. Então, é isso. E sobre os projetos da Veleiro, eu não sei se eu respondi bem, tá, Júlia? Eu queria dizer, inclusive, que eu adorei seu projeto. Muito incrível. Eu li que os meninos compartilharam comigo os projetos do Lab. A gente, assim, inicialmente mais curta, mas a gente vai trabalhar com longa e série também. Como a gente está começando, a gente quer ir dando nossos passinhos neném, sabe? A gente também não quer se jogar super, mas nós três temos experiência já em série, em longa e curta. Então, inicialmente, a gente está trabalhando mais com projetos de curta. Dentro da nossa produtora, a gente já está desenvolvendo um longa, mas é um projeto da própria Ana. E futuramente a gente também pensa em fazer com longa e série de outras pessoas, né? Para ajudar no desenvolvimento de outros projetos. Acho que é isso. Respondi? Massa. A Marina agora, Marina Signori, quer fazer a pergunta? Oi. Eu sou de Floripa, né? Eu tô aqui de intrusa, mas enfim. Eu só queria te perguntar, porque assim, eu acabei de inscrever um projeto meu no Prêmio Catarinense aqui de cinema. E eu costumo fazer a parte de produção na faculdade, assim, nos filmes que a gente faz na faculdade, ainda não consegui trabalhar no mercado em si. Mas a minha dúvida é a seguinte, porque quando eu monto o orçamento, eu me baseio muito na tabela sindical. E aí eu vi ali no orçamento que você mandou que você estava colocando valores mais, tipo, R$ 500, alguma coisa nesse sentido. E tu mesmo disse que você chegou a mandar aquele orçamento para o edital, né? E eu achava que era meio que uma regra de ter que seguir. Porque aí o que eu fazia era diminuir a carga horária para conseguir fazer uma porcentagem daquele valor. Perfeita. Na verdade, assim, você tá 1000 vezes certa. Esse é o caminho. Mas é que é sempre um ajuste, né? Por exemplo, a gente sempre se baseia nas tabelas de sindicatos e tudo mais. Mas eu vou ser sincera com você. Em todos os projetos que eu trabalhei, foram pouquíssimos que a gente seguiu de fato a tabela. Porque, enfim, você tem que ajustar quanto ao seu orçamento. Nesse projeto, no caso, era um edital era bem pouca grana. E o projeto em si, ele não era muito barato. Então, os valores ficaram realmente muito baixos. Mas eu já participei de aprovação de projeto onde tinham valores bem parecidos. Eu acho que o que é importante você levar em consideração, claro, gente, os valores de tabela são importantes e é super necessário que a gente leve eles em consideração. Mas é importante que você consiga fazer com que tudo converse entre si no orçamento. Agora, durante a pandemia, a gente teve que parar um projeto no meio, inclusive que o Borges está comigo também, que foi um longa-metragem que estava na segunda semana de pré-produção, e aí foi quando estourou a pandemia e a gente teve que parar.
Esse projeto, por exemplo, é um projeto BO, que a gente chama, né? Mas ainda assim é um BO bem privilegiado, porque é um projeto de R$ 1 milhão. Só que é R$ 1 milhão, um projeto que é caro também, não cabe muito, é um longa-metragem. Então, para um longa-metragem, isso é um valor baixo. A gente não está trabalhando com valores de tabela, por exemplo. Mas nesse projeto fiquei bem feliz que eu consegui fazer de uma forma que eu já queria há muito tempo. Porque quando você vai fazer a negociação com a equipe, enfim, é difícil, né? Porque cada um negocia da sua forma. Então, nesse projeto, por exemplo, eu fiz o orçamento assim, eu não gosto muito dessa palavra hierarquia, mas enfim, foi isso. Todos os cabeças de equipe recebem exatamente a mesma coisa, todos os assistentes recebem exatamente a mesma coisa, todos os chefes de departamento recebem exatamente a mesma coisa. Então, assim, nenhum dos valores ali colocados em prática, assim, são de acordo com a tabela. Nenhum, realmente. Todos estão abaixo, eu confesso. Mas todos são iguais. Então, quando eu fui conversar com todo mundo da equipe, eu já cheguei, e é isso também que eu falei da comunicação, né? Já cheguei e fui conversando, falando, ó, esse é um projeto que é de R$ 1 milhão, então a gente tá trabalhando dessa forma assim, assim, assim. E aí falei que é isso, não teve diferenciação de negociação, foi isso, era um valor fechado. Todo mundo recebe igual, para não ter essa diferença tão grande. Então, isso é uma coisa que eu acho legal a gente pensar, não sei se você, ali no orçamento, tava uma coisa parecida, eu já fiz isso. Eram valores extremamente baixos, muito diferente da tabela, mas era isso. Todos os chefes de departamento receberiam a mesma coisa, todos os assistentes receberiam a mesma coisa. Então, mesmo já uma coisa que não é justa, ainda assim ficar um mínimo justo, né? Um mínimo, assim, necessário. Então, eu uso sim a tabela, mas quando cabe também no orçamento. Porque depois você vai ter que fazer, vamos supor, você tem um projeto aí de R$ 50 mil, você vai enviar para um edital que é de R$ 50 mil. E aí você coloca uma grana no orçamento, nos cachês da galera, e aí quando você vai produzir, você vê que você não consegue praticar de fato esse valor. E aí você vai ter que remanejar. Então é bom você já pensar e ter essa visão estratégica até na hora de montar o orçamento, para você entender quando você realmente consegue colocar nas rubricas sem que você tenha que fazer uma grande alteração. A alteração vai ter que fazer, né? Porque a vida ela é isso. Existe a inflação, existe o mundo e tudo mais, então você vai ter que fazer alteração. Mas para que não seja uma alteração tão gigante também. Mas é isso, eu mesma nos projetos eu não trabalhei assim com valores de tabela. Só que eu cansei, porque nos projetos que a gente fez ano passado, a gente trabalhou com algumas pessoas de fora também, de Riacho e São Paulo. E aí os valores diferem muito daqui de Curitiba. E aí eu falei, não tá certo, não. Todo mundo tá trabalhando, todo mundo tem que receber igual. Então, por isso que nesse agora que a gente parou, a gente até tem pessoas que são de fora, assim, tem só uma pessoa, na verdade, que é de fora, mas que é exatamente a mesma coisa, assim, esse é o projeto, é esse, e o mesmo projeto BO que é para fulano é para ciclano, e é isso, não vai ter diferença. O meu sonho é chegar um dia onde eu vou oferecer mais do que a tabela, entendeu? Falar assim, ó, tá aqui, vai ficar rico sim com esse projeto. É o meu objetivo. Um dia eu chego lá, gente. Um dia todos vão chegar lá. Bernardo, agora queria fazer uma pergunta. Sim. Oi, Rayane, tudo bem? Gostei muito de toda a conversa, aprendi muito. A pergunta que eu queria fazer era sobre justamente fomento indireto, que essa coisa da lei do audiovisual, a lei do incentivo fiscal, né, que as empresas privadas nos dão, né, dinheiro e ganham. Pois é, e ganham descontos, né, com os impostos delas. Eu nunca sei direito como funciona isso. Tipo, quem pode se beneficiar dessa lei? Qualquer projeto audiovisual, mesmo de um curta-metragem, poderia se beneficiar dessa lei? E se sim, como é o processo? Assim, eu posso, sendo aprovado pela lei, eu posso, por exemplo, recorrer a empresa de alguém que eu conheço, sabe? Tipo, eu sempre fico pensando nisso porque eu tenho um amigo que o pai dele tem um restaurante super grande. Eu fico, meu Deus, será que a gente não podia, sabe, pegar um dinheirinho dele, ele ganha um desconto lá no imposto, enfim, alguma coisa nesse sentido. Eu sempre fico meio confuso, é uma coisa meio distante ainda. Mas eu acho que é sempre distante, Bernardo, porque quando você acha que você já tá entendendo tudo, vem alguma coisa e muda alguma coisa. Meu, mas eu tinha acabado de entender, sabe? Que saco, vou ter que entender de novo. Mas assim,
Normalmente pode sim, projetos de curta podem sim. A questão de você entender as empresas, você tem que aí entender na sua própria cidade quais são as empresas que recolhem SS, para você entender quem que pode participar, quem que pode destinar um percentual do que paga para imposto para o projeto. Mas de qualquer maneira, o seu amigo do restaurante chega pro pai dele e fala, querido, você é um restaurante grande, sabe? Dá uma ajudadinha aqui, por favor, pouquinho só. Já vai direto na fonte. Mas de qualquer maneira, você pode entender o que ele paga de imposto e ele paga de retenção. Então, para você entender se ele pode ou não, porque não são todas as empresas realmente. Existe um mínimo necessário que a empresa, né, a pessoa jurídica tem que recolher de imposto no final do ano para ela poder participar. Isso eu acho um pouco injusto, porque, enfim, não é injusto, né, porque costuma ser só de empresas de médio não, mas empresas de grande porte. Mas aí você tem que entender no site da sua prefeitura, provavelmente. De onde que você é, Bernardo? Perdão. Do Rio. Então você tem que entender aí, mas com certeza você tem muitas empresas e tem sim, dá para patrocinar curta-metragem sim. Aí depende também de qual incentivo fiscal que você vai entrar, de qual forma. Porque você tem, entrando apenas na lei do audiovisual, mas você tem também editais de subsídios e de... Olha, às vezes eu esqueço as palavras, gente. Tem isso também. De renúncia fiscal, que são municipais e estaduais, que você pode tentar, e aí às vezes acaba até sendo mais fácil, sabe? Porque a empresa, ela, por exemplo, a empresa, ela sempre patrocina projetos aprovados por tal edital municipal, por tal edital estadual. Então, fica mais fácil essa comunicação. Mas pode sim, é possível sim, eu falei, vai atrás. Com certeza você vai achar empresa para isso. Para isso, você já vai, então, trabalhando nesses projetinhos, nesses textos, que é sempre importante para você defender seu projeto e bora aí, traz dinheiro, entendeu? Faz esse negócio. Bem, obrigado, Rayane. Imagina. Eu vou fazer uma pergunta aqui então, Raiz. Só lembrando, pessoal, que a gente vai até as 3h30, tá? Então, tem tempo ainda, aproveitem a Raia aí. Aí muito rápido, né? Eu achei que eu ia falar 1 hora, gente. Eu bem que deu uma empolgada e falei rápido demais. Produtora, né? Acaba antes do tempo. Raia, eu queria te perguntar, pergunta de roteirista, assim, porque eu acho que uma das muitas dúvidas que a gente tem quando sai da faculdade é como chegar numa produtora. Então, eu queria te perguntar dessa sua visão, né, de quem já trabalhou dentro de uma produtora, que é produtora, como é que é essa questão de, tá, tô com o meu roteiro, quero mostrar para um produtor, como é que é essa aproximação, assim? Acho que primeiro é entender, porque existem muitas produtoras também no mercado que não trabalham com projetos de outras pessoas, né? Que produzem só projetos, tipo, próprios, assim, de pessoas da produtora. Então, é entender quais são as produtoras que trabalham com isso. Mas, na minha experiência dentro da Graf, e até mesmo agora dentro da Veleiro, eu acho que é você chegar e você apresentar a sua ideia, assim. Eu acho que o que é importante a gente entender é que toda ideia é válida, né? Você chegar e você apresentar a sua ideia. E aí ver o que a produtora, se ela compra ou não. Porque existem produtoras que, por exemplo, a Veleiro, agora, a gente está se propondo a desenvolver projetos. Mas nós não temos interesse, por agora, em ser proponentes dos projetos. Então, a gente não vai, por exemplo, enviar o seu projeto através do nosso CNPJ. A gente vai te dar toda a assessoria que você precisa para você estruturar todo o seu projeto, para você fazer todos os seus textos, para você entender seu projeto por completo, mas nós não temos a intenção por agora de ser proponente. Mas, por exemplo, na Grafo, que era até onde eu trabalhava e eu trabalhei por bastante tempo, que é uma empresa produtora aqui de Curitiba, eles são sempre proponentes dos projetos que eles desenvolvem, ou seja, eles são os detentores dos direitos patrimoniais daquela obra. É isso que a gente na Veleiro, por exemplo, não quer. Mas eu acho que não tem regra, Henrique, vou ser bem sincera, assim, você até me pegou de surpresa aqui nessa pergunta. Mas eu acho que não tem regra, você só chega com a sua ideia, assim. E é isso. Aí depende muito mesmo do perfil da própria produtora e da intenção da produtora de como conduzir esse projeto. Se tem intenção de ser proponente, se tem intenção de só apenas desenvolver. Acho que é só... O segredo é cara de pau, entendeu?
É só isso. Respondi muito ruim. Respondeu. O problema é ter a cara de pau, né? Mas a gente tenta. Isso é verdade. Ter a cara de pau eu acho que é mais difícil. Mas acho que quando você procura a produtora, você já consegue ter mais ou menos uma noção de qual que é o estilo de produção dela, né? Qual que é o estilo de projeto que ela pega. Por exemplo, a Grafo mesmo agora eu sei que não vai mais pegar curta-metragem, porque tá fazendo mais longa-metragem e série, então curta já não é mais muito a intenção. Acho que é questão de pegar essa galera de produtora que ainda faz curta. Mas eu acho que é sempre válido de pegar uma produtora que vai trabalhar no desenvolvimento do seu projeto. Que acho que não é legal quando você chega já, tipo, ai, não, eu quero que você me traga o projeto pronto. Eu sei que existem, não vou dar nome aos bois, mas eu sei que existem produtoras que fazem isso, que pegam o seu projeto pronto já só para ser proponente. Assim, minha dica, eu não acho que é um negócio legal, porque querendo ou não, quando a produtora é proponente do seu projeto, ela tem os direitos patrimoniais, né? Então, tem que ser alguém que tá ali e que tá desenvolvendo com você, assim, que tá realmente pensando nesse projeto junto de você. A Isabela queria emendar uma questão. Isabela Lisboa. Oi, Rayane. Bom, queria primeiro agradecer, porque eu não sou da produção e acho que aprendi muito nessa 1h10 aqui. Sua fala é muito clara e objetiva, como o Henrique disse, produtora, né? Bom, eu também tô no roteiro, eu venho do teatro e aprendi hoje também que eu tô sendo a produtora criativa, eu acho, do meu projeto, porque se eu estivesse desenvolvendo uma peça, eu acho que eu teria a equipe totalmente formada, porque eu venho dessa área, né? E no cinema, por enquanto, só conheço o roteirista, e eu sou roteirista desse projeto, que é meu, então eu tô caçando pessoas, tô conhecendo, tô aproveitando a quarentena para marcar Zoom com todo mundo. E minha pergunta é meio nesse sentido, eu não sei se você é roteirista também, mas eu queria entender melhor como é, ou como pode ser a dinâmica de quem está praticamente sendo a produtora, o produtor do seu próprio projeto, pelo menos nessa fase inicial, ou mesmo sendo proponente como pessoa física e tal. Se tem alguma dica de você ter visto alguém que passou por isso, porque tá, assim, orçamento e outras coisas tá sendo uma super dor de cabeça, mas eu acho que também é uma realidade mesmo, né? Quando a gente começa, a gente, sei lá, essa própria busca por uma produtora CNPJ, no caso, ou mesmo montar a equipe e tal, enfim, tá tudo bem bagunçado. Você me ajudou muito hoje com várias coisas, mas ainda queria entender se você tem uma luz, assim, de tipo, olha, isso você não precisa se preocupar, olha, isso é importante já que está assumindo essa responsabilidade, enfim. Obrigada. Ai, que bom, Isabela, que eu ajudei já um pouco. Eu acho que tem bastante gente, principalmente pensando nos seus primeiros projetos, como você, assim, que escreve e produz. E eu acho que quando você não tá junto de uma outra pessoa que se propõe a produzir, é meio que natural que você vá para esse caminho, né? E eu acho super importante que você tá assumindo isso, já assumindo de pensar tudo. Eu não sou roteirista, não. Isso é uma coisa que, desde, assim, dos primórdios, eu falei, galera, se em algum momento eu precisar escrever um roteiro, não vai dar pra mim. Eu realmente não me dou bem, assim, meu rolê é só produção mesmo. Mas eu fiz até a produção de um curta-metragem com a minha amiga, com a minha sócia Ana, e ela é roteirista. E ela também, na época, como eu estava fazendo outro projeto, na época da produção mesmo, da viabilização do projeto, ela assumiu muita coisa sozinha. E pegando assim, pela experiência dela para trazer para você, você tem que só tomar um cuidado, porque às vezes você acaba se limitando como roteirista se você pensa somente na produção. Ou você só foca, sabe? Levar os dois juntos deve ser assim. Eu acho que é bem normal que aconteça, mas é bem difícil. Porque às vezes você pensa numa coisa, o roteirista fala assim, não, meu Deus do céu, mas deve ser muito foda para eu produzir. Não, então não. É tentar separar um pouco isso, mas levar junto é muito legal que você tenha e você está tentando ter essa visão de produtora. Até para você entender quais são os caminhos possíveis para o seu projeto de acontecer, né? Eu acho que a minha dica, assim, não sendo roteirista, mas a minha dica como produtora é para você pensar mesmo nesse kit completo, mas
o que você conseguir trazer de consultoria para você, tanto para o roteiro quanto para a produção, também é interessante, para que você também não pense só isso no orçamento. Trazer alguém que tenha uma experiência um pouquinho mais, tipo, no orçamento, para entender questões de valores, porque às vezes passa batido também, sabe? Você tem uma coisa no seu roteiro que passa batido e alguém fala, não, mas peraí, você precisa ter um valor aqui no orçamento para isso, porque sim, se você não consegue chegar nesse resultado. É esse tipo de coisa. Acho que o que você está fazendo de marcar Zoom com a galera, acho que é o segredo, Isabela. Você está super no caminho. Vai aí, e é isso. Mas é um trabalho um pouco solitário, né? Logo nesse início de desenvolvimento, é bem solitário. Eu sei que é ali só produção e roteiro, no caso você com você mesmo, na frente do seu espelho, falando com você, te escutando e te respondendo. Mas é árduo o negócio. Quanto mais você conseguir de dicas e de conversas com outras pessoas, eu acho que é sempre válido. Mas não tem muito segredo, não. É você só conseguir não deixar que uma coisa limite a outra, ou que uma coisa sobressaia a outra. Acho que é isso. Acho que dentro disso... Oi, desculpa, não vi. Não, a Isabela colocou uma palminha aqui, ó, que fofuxo. Ah, acho que dentro disso que a Isabela falou, tem uma coisa também sobre essa questão de pessoa física, pessoa jurídica, que talvez você possa falar, sobre os impostos, né? Que pessoa física também tem um desconto maior, não sei se você pode falar um pouco sobre isso também. Sim, quando você entra com o seu projeto como pessoa física, realmente você paga mais impostos. Eu acho que também é um ônus e bônus aí, né? Eu lembro que quando eu estava conversando até com outro realizador e ele estava em dúvida se ele mandava pela empresa dele ou se ele mandava como pessoa física. Eu acho que é muito de pesar. Como pessoa física, você acaba pagando mais impostos. Por exemplo, quando você vai receber, se você ganha o edital e você vai receber um valor, você acaba perdendo muito desse valor por conta de impostos. Mas às vezes a prestação de contas pode ser um pouquinho mais fácil também quando você faz por pessoa física. O próprio cadastro por pessoa física acaba sendo mais fácil. É muito uma questão de ônus e bônus. Tanto que, Henrique, na época que a gente mandou o seu projeto, a gente ficou ainda conversando sobre isso, né? Sobre mandamos para pessoa física ou mandamos para pessoa jurídica, qual que vale mais a pena? E a gente foi mais por pessoa física. Porque por mais dos impostos, existem também vantagens de mandar por pessoa física, né? E por pessoa jurídica é isso. Só, acho que dependendo de qual for a sua relação com o projeto, só de uma forma que você ainda continue com os direitos da sua obra, assim. Dependendo de quem é essa pessoa jurídica, né? Acho que é isso. Eu sempre fico na dúvida se eu respondi. Respondeu, super. Pessoal, o microfone está aberto. Alguém que tiver mais dúvidas, quiser fazer pergunta, fique à vontade. A gente aproveita e pode falar. Várias pessoas com câmera fechada, né? Poxa vida, gente. Tem que mostrar o sorrisinho. Bom, então, enquanto o pessoal pensa ali, eu vou emendar mais uma pergunta. Você falou que você não tem formação em cinema, né? Que você é de uma outra formação. Eu queria saber também como é que foi para você entrar no mercado do cinema, né? Se você teve alguma dificuldade, como foi para você fazer essa transição, assim? Eu comecei na artes cênicas também, Isabela. Sou formada em artes cênicas, achei que eu ia ser atriz. Não fui, que bom. Não, mentira, eu atuei algumas vezes na minha vida, assim, mas eu no segundo ano de artes cênicas, eu produzi a peça de alguns colegas, e aí me apaixonei, né? Rolou aquele negócio dos olhinhos brilharem. Falei, ai, meu Deus, é isso que eu quero fazer. E aí, desde então, eu fiz cinema no Centro Europeu, aqui em Curitiba, mas é um curso profissionalizante, né? É um ano, é um curso bem prático, assim. Então, daí depois eu fiz o Rádio TV. Eu comecei fazendo produção de programa de TV diário. Eu trabalhava aí numa TV aqui em Curitiba, uma UHF, e eu fazia produção, então eu já entendi que eu queria fazer produção. Aí abriu uma vaga de estágio na Grafo, e por indicação da Ana, minha sócia, que começou também com estágio lá, eu entrei. E daí eu entrei fazendo isso, fazendo essa distribuição de curta,
E aos poucos eu fui assumindo pendências de produção, que são justamente essas pendências que caem num limbo, assim, né, Tiago? Que eu senti esse seu sorrisinho aí. É um limbo muito louco de pendências que as pessoas esquecem, ou que, tipo, que alguém fala, vou fazer, não faz nunca, e daí cai, assim, no quadrinho do esquecimento, e aí surge do nada, meu Deus, precisa de uma exibição amanhã, socorro, você precisa imprimir não sei quantos DVD, meu Deus, tem que fazer essa contrapartida. E aí eu fui assumindo essas coisas e fui me dando super bem, assim. É, eu achei assim que o meu caminho para entrar dentro do cinema foi muito facilitado, porque eu tive a ajuda da Ana. Ela entrou logo que ela fez o curso de cinema. Eu ainda tive aí uns caminhos meio esquisitos depois do curso de cinema. Então, eu acho que foi muito facilitado, mas eu sinto que é um lugar bem de privilégio, assim. Por isso até que eu sempre sinto essa vontade de trazer as outras pessoas para iniciar. De trazer a galera que está começando. Por exemplo, eu trabalho sempre em parceria com uma locadora de equipamento aqui de Curitiba. E eu sempre peço para muita menina, que inclusive está estudando aí na faculdade, que quer fazer, quer estar na equipe de câmera, eu marco com eles e falo, ó, fulana tá indo aí para mexer nas câmeras, para aprender, para começar a trabalhar de fato. Então, eu tento ser essa ponte também, porque apesar da minha entrada, eu senti que foi algo até que fácil. Não vou dizer fácil, né, gente? Porque nunca é. Mas eu tive realmente uma ajuda muito boa. Então, eu também tento ser essa ajuda para as outras pessoas. Mas eu comecei assumindo realmente esse limbo, assim. Porque quando você trabalha dentro de uma produtora que tem muitos projetos rolando, é bem comum que fique essas pendências. E é bem ali onde a gente estava falando sobre contrapartida social, porque é isso. O objetivo é fazer o filme. O objetivo é fazer o filme e é entregar o filme. Daí tem milhões de coisas que vêm depois e ninguém lembra. Aí tem a contrapartida, daí tem entrega de prestação de contas, daí tem que fazer uma... Ninguém lembra. Então, só lembra em cima da hora. E aí eu fui assumindo isso. Logo depois eu comecei a fazer o festival e comecei a fazer também direção de produção. E aí, na verdade, foi muito doido, porque a produção executiva em si, eu me toquei que eu estava fazendo depois que eu já estava fazendo. Porque eu pegava um projeto e daí era isso, eu era pessoa produtora, entendeu? Naquela época eu também como os projetos eram pequenos, dentro da própria produtora, não existia muito essa pessoa, esse aqui é produtora, esse aqui é produtora executiva, esse aqui é direção de produção, não. Então eu assumia tudo isso, e aí aos poucos eu fui entendendo, tá, não, beleza, então até aqui, essa função aqui é a parte da executiva, então aqui eu atuei como a direção de produção, em vários curtas eu fiz a produção executiva, direção de produção e assistência de direção. Assistência de direção, gente. Não, né? Mas eu fiz, porque, enfim, não tinha outra pessoa, eu tava ali e a gente fez. Mas eu acho também que muito dessa loucura, assim, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, isso me ajudou agora a entender o que é cada função e a reconhecer talentos também, de trabalhar com essa galera que faz isso, é sensacional, assim. E, enfim, eu já participei de algumas tretas aí na vida, onde eu entrei para fazer assistente de produção e no fim virei motorista do diretor de fotografia e bati a claquete no set, gente, bater claquete, meu Deus. As pessoas acham que bater claquete é tão fácil. Nossa, era cada vexame, cada vexame. Aí eu tentava ficar sorrindo, né, pra ficar bonita na frente da câmera. Aí eu cantava claquete e saía, esquecia de bater. Era assim, foi um vexame atrás do outro. Mas eu fui entrando dessa forma, assim, na loucura. E aí eu comecei a assumir, de fato, assinar a produção executiva de todos os projetos da Grafo, né? E aí agora eu já estou com outros projetos por fora em 2018. Foi quando aí eu entendi. Eu falei, tá, então beleza, isso aqui que eu faço, beleza. Porque até então eu fazia um pouco de tudo, assim, eu ia fazendo. Mas é isso, gente. Por isso que eu falo que não tem como você dizer assim, não, porque quando eu chegar nesse lugar aqui e daí ter dinheiro, porque vai ser diferente, porque vai ser tudo organizado. Gente, não vai, não é. É isso, a gente vai aprendendo no processo, assim, sempre é isso. Claro, quando você chega, tem certas coisas que antigamente você tava perdendo cabelos, assim, e daí você fala, tá bom, tudo bem, vamos resolver. Mas é sempre um aprendizado, principalmente quando a gente fala sobre a equipe.
porque você sempre trabalha, e o massa também, né? Você sair da sua zona de conforto e trabalhar com pessoas diferentes, né? E trazer gente nova, e trazer gente diferente. E cada vez que você trabalha com uma outra pessoa, é mais um aprendizado, é mais uma pessoa que trabalha completamente diferente de você, e você tá ali, tá se ajustando, então é sempre um aprendizado, é sempre uma coisa nova que se aprende, assim. Todo projeto, você começa de um jeito e você acaba de outro. Tem uns que você é sugada assim, para dentro do projeto, tem outros que você consegue levar outras coisas em paralelo, depende muito. Mas eu comecei nisso, comecei na distribuição e acabei na produção, e também entendi que isso foi um processo muito natural das coisas que eu ia me sentindo confortável em assumir, e que quando eu via, eu já estava assumindo, entendeu? Porque era uma coisa que eu gostava e eu estava ali, e daí eu assumia e foi isso, basicamente isso. E porque eu falo demais, né, gente? Vocês perceberam? E daí ia falando, e foi isso. E daí tô aqui, falando mais um pouco. Imagina. Pessoal, temos tempo ainda, o microfone está aberto. Quem quiser fazer questões, comentários para a Rai. Rayane Taguchi, você nem abriu sua câmera, né? Minha xará. Poxa vida. Eu queria fazer uma pergunta que é um pouco... é de produção, mas também queria entender, porque a Veleiro agora, durante a pandemia, né, vocês começaram a produzir conteúdos, né, lives para o Instagram de vocês. Eu queria... Sim, maravilhosos até, indico muito. Queria saber como que vocês têm pensado esses conteúdos, assim, curtos que vocês estão produzindo, enfim. Se tem planos para continuar isso? Você falou que vai ter uma oficina, né? Mas, enfim. Queria saber um pouco como é que foi esse processo mais recente, assim, de se adaptar aos tempos pandêmicos. Sim. A Veleiro, na verdade, ela começou em 2017, quando, na verdade, foi uma... Eu e a Ana, desde que a gente estudou juntas em 2010, a gente já tem essa ideia de... A nossa conversa a gente tem que fazer nossos rolês. E a gente só vai fazer os nossos rolês do jeito que a gente quer fazer se a gente tiver uma produtora. Então, lá em 2017, quando surgiu essa necessidade da Ana de abrir uma ME, a gente já falou, bom, é aí. Se foi agora, entendeu? Então agora vamos. Mas até então, como a gente estava sempre muito dentro dos outros projetos, né? Porque eu trabalhava nos projetos, a Ana também trabalhou nos projetos, a Amanda também, a gente não estava tão focada em tocar a Veleiro dessa forma, e ainda era um lugar desconhecido pra gente, assim, o que a gente vai fazer realmente agora, como que a gente vai trabalhar nos projetos, como que a gente vai produzir o que a gente quer produzir. E aí, dentro desse cenário, a gente começou a pensar o que a gente podia trazer. E a gente não tem essa intenção de se limitar, a gente até brinca e fala sobre artes híbridas, porque a gente não pensa só em fazer cinema. Eu vim do teatro, eu amo fazer teatro, eu amo trabalhar com teatro. A Ana é muito da fotografia também. Então, a gente fala sobre as artes híbridas, sobre a gente poder trabalhar com muito mais que apenas cinema, mas a gente iniciou pensando nisso, em trazer assuntos de pessoas que a gente conhecia e falar sobre o que a gente queria falar. Basicamente foi isso. Tanto que o primeiro foi a Ana falando sobre poesia, né, que é uma coisa que ela, enfim, que movimenta a Ana 100%. E eu vim falar sobre o corpo gordo, assim, que é uma coisa que é muito urgente para mim também, de falar sobre essa representatividade. Então, foi mais sobre isso, sabe? Esses primeiros conteúdos foi, tá todo mundo aí, vamos fazer live sim, e vamos falar com as pessoas sobre coisas que nos movimentam, sobre coisas que nos atravessam, sobre coisas que fazem sentido pra gente, e bora colocar a cara no mundo aí. Uma outra convidada da gente foi a Lívia Zaffanelli, que inclusive tá com um filme aqui no metrô, que é o Domesticated Nights, que ela falou sobre videovigilância e violência. Sensacional, assim. Eu sou meio suspeita, mas é sensacional. E aí, agora, assim, de fato, que a gente está pensando em tocar para frente é um hub de desenvolvimento, trabalhar com desenvolvimento de projetos. E aí não é só eu, a Ana e a Amanda, assim, é a gente trazer outras pessoas, por exemplo, até mesmo chamar você, Henrique, para fazer consultoria, sabe? Trazer pessoas que a gente já trabalha e que já conhece para somar nisso, assim. Mas para fazer ser possível
sem que seja, porque o que a gente sente é que quando alguém vem com um projeto, seja de curta principalmente, né? Porque eu acho que é um projeto que é um pouco mais fácil de ser engolido. Às vezes vem uma produtora de médio ou grande porte e meio que engole real esse projeto, né? E vira dessa produtora. Então, a nossa intenção, justamente também não ser proponente, é para que esse projeto continue sendo do realizador, mas que a gente ajude em todo o caminho para que a pessoa tenha o projeto pronto, assim. Então, esse seria o foco do Hub de Desenvolvimento. E as oficinas é mais uma coisa sobre gerar conteúdo, sobre compartilhar as nossas experiências e compartilhar os nossos conhecimentos, assim. Futuramente eu vou fazer uma oficina também de orçamento, e aí vai ser uma oficina de orçamento criativo, né, gente? Porque vocês já perceberam que eu falo desse jeito assim, e vai ser tipo uma forma criativa de montar um orçamento sem perder a cabeça. A Ana agora, a oficina que vai vir vai ser sobre autorretrato, porque ela é a grande mestre disso, chega a dar raiva. Uma vez a gente estava andando assim, eu fui com ela, quando a gente foi gravar o Deserto, a gente estava no meio de uma ilha, só com água em volta da gente, e ela estava produzindo os autorretratos com espelhos. Eu fiquei assim, ó, menina, tudo que eu trouxe foi um biquíni e uma toalha, e ela trouxe tipo um kit para fazer autorretratos. Eu falei, não é possível, não pode ser. Então, vai ser uma oficina disso, e acho que a nossa intenção principal é compartilhar experiência, compartilhar o que a gente aprendeu até aqui, nos projetos que a gente esteve, porque acho que nós três, a gente teve a grande sorte de participar de projetos bem distintos, assim, de pessoas bem distintas. Então, é esse compartilhar, assim, e ajudar aos projetos a se sentirem prontos para o mundo, basicamente. Então, eu não sei se a nossa intenção é realmente chegar à parte da produção, mas ao desenvolvimento, por enquanto, é o nosso foco. Dá tempo sim, pode fazer. Pode falar, Marina. Ai, que tinha dado uma travada aqui pra mim. Na verdade, é só uma dúvida, porque como que funcionaria essa questão do desenvolvimento? Tipo, se eu chegasse com o meu projeto, por exemplo, para vocês, porque realmente eu não sei mesmo como funcionaria. Eu, tipo, levo, aí eu tenho que pagar o serviço de vocês, como que é o retorno, como que é essa conversa? Inicialmente, Marina, a gente pensou, vai ser um serviço pago, também porque também é uma forma da gente pensar como que a gente pode ter algum tipo de retorno financeiro, né, no meio dessa loucura toda. Mas a nossa intenção é que sejam valores bem acessíveis, mas o que... Meu Deus, cadê você que você tava ali? Meu Deus, te perdi. Ela saiu, gente, ou eu perdi a telinha dela? Acho que ela caiu. Eu falei, socorro, cadê a telinha? O nome dela tá ali, mas eu não sei se ela tá ouvindo. Ela tá? Uhum. Eu perdi ela. Bom, vou continuar respondendo. O desenvolvimento, na verdade, aí é uma área que a Amanda deveria responder melhor do que eu, mas eu vou me arriscar. É justamente o pensar narrativamente junto de você nesse projeto. É entender, fazer aquilo que eu falei, daquela pseudo-decupagem que a gente faz no início da... Ah, agora ela entrou de novo, ela tinha caído. Vou esperar ela entrar, então vou voltar a falar. Marina? Cadê tu? Tô perdida. Acho que você pode responder, Rai. A gravação vai ficar disponível depois, se ela não estiver ouvindo, ela pode ouvir pela gravação. Tá bom. Desenvolvimento, na verdade, é esse construir a sua história junto, assim, né? Primeiro porque a gente entende que esse trabalho do roteirista, ele é sempre muito solitário e, eu não acho que... Eu não sou roteirista, não posso dizer por mim, mas eu acho que deve ser um trabalho bem árduo, né? De você trabalhar sempre sozinho. Eu vejo muito pela Ana, assim, nos projetos que ela desenvolve, que é essa questão até de não ter muito prazos, né? Porque quando você inicia o trabalho no roteiro, você não tem tipo, eu tô fazendo esse... Quer dizer, até tem, mas nunca é o caminho, né? Eu vou fazer esse projeto aqui porque vai fechar um edital na semana que vem e eu quero muito enviar, então eu vou criar um roteiro aqui do nada. Não é bem assim o caminho de um desenvolvimento, né? Então, a nossa intenção é que não seja um desenvolvimento tão solitário
e que a gente traga todas as ferramentas que você precisa para pensar nesse projeto todo, assim. É consultoria que você precisa sobre algo específico? Ah, o seu projeto, ele fala sobre... é um suspense, então a gente precisa de uma consultoria de alguém que já trabalha com suspense. Ah, eu vou falar de questões de psicologia, então a gente precisa trazer uma consultoria de um psiquiatra. Levantar essas coisas, que às vezes nesse processo solitário do roteirista, não necessariamente você entende, você levanta essas necessidades, né? Nem sempre você está escrevendo e você fala, putz, para pensar melhor nisso aqui, nesse problema aqui que eu tenho nesse personagem, eu preciso conversar com um psiquiatra. Putz, eu preciso conversar com uma pessoa de tal departamento para eu poder entender melhor. Então, é levantar isso e poder trazer para você isso. E, além de tudo, ajudar a montar aquele kitzinho básico do seu projeto. Então, pensar, inclusive, ó, esse projeto aqui, ele vai falar sobre isso, então a gente pode tentar tais editais, e aí depois a gente já pensa num outro, claro, o desenvolvimento, ele também entra, nem sempre é assim, mas no desenvolvimento você também entra o que você pensa para o seu filme depois de pronto, né? Então, também pensar nessas formas de distribuição, qual que é a via, qual que é o melhor festival, qual que é o melhor caminho para você seguir. É justamente para você sair, a intenção de ter um hub de desenvolvimento, de trabalhar nisso, é você sair com o seu projeto pronto para produzir, para você se sentir segura para produzir. É só a questão de não ser proponente, porque você não vai sair com um projeto com dinheiro para produzir, mas você vai estar com ele pronto para produzir, com toda a ideia já de preparação, de pré-produção, pós e distribuição. E daí, se você quiser chamar a gente para produzir, chama, entendeu? Estamos aqui. Marina, a gente não vai conseguir, fiquei sabendo agora que tem que terminar até 3h40, mas essa gravação vai ficar disponível, tá? Ela colocou ali que ela não conseguiu ver a resposta toda, então você consegue ver a resposta depois no YouTube. Eu até tentei te esperar, Marina. Eu fiquei te procurando. Não, tranquilo. Eu ouvi uma parte. Kimberly, se for muito rapidamente, você consegue fazer mais uma questão. Tá, vem cá. É porque a gente aqui tá... Meu Deus, eu faço justamente nessa hora. Enfim, a gente está tentando meio que montar uma produtora agora para primeiro desenvolver nosso projeto. Só que nós somos universitários ainda. E a gente está aprendendo como funciona essa estrutura. Aí eu tenho uma pergunta que seria... Por exemplo, como vocês se organizam dentro da produtora, tipo, em termos de funções, sabe? Existe uma hierarquia entre vocês? Existem segmentos? Porque o Arthur aqui, ele estava falando de várias funções, mas eu não sei o que elas significam, sabe? Eu queria entender o que é importante realmente quando você está iniciando. Enfim, dicas no geral. Você quer complementar? Não, é só isso. Se quiser dar umas dicas aí, ó. Então, assim, gente, depende muito, né? Por exemplo, agora, como está a Veleiro Azul hoje, nós três trabalhamos com... Eu e a Amanda somos produtoras e a Ana é realizadora e também vai trabalhar nessa parte de curadoria e trabalhar nessa parte de consultoria e de oficinas. Mas, assim... Depende muito, porque a nossa estrutura de produtora hoje é uma produtora bem pequena, onde a gente trabalha, a gente tem um projeto de curta em finalização, um projeto de curta em captação, um projeto de longa em desenvolvimento, mas são todos projetos próprios. E aí, assim, só que é isso, nós três trabalhamos nisso e a gente terceiriza, né? Os trabalhos, por exemplo, a gente teve o trabalho de... no início do ano, a gente gravou esse curta que está em finalização, que é o curta da Ana, onde eu fui todas as funções de produção, mas a gente trouxe a direção de fotografia e tal. Enfim, normal. A gente terceiriza quando a gente tem esse projeto, a gente tem grana para isso. Mas a estrutura de dentro da produtora depende muito de qual que vai ser o seu foco. O Thiago, inclusive, também está abrindo uma produtora. Thiago, eu estou te usando como exemplo. Talvez até saber como é que eles se estruturaram, porque depende muito. Se você pensa em ter uma produtora para você trabalhar com projetos de outras pessoas também, você tem que ter essa pessoa que vai pensar na curadoria, que pode ser por vocês mesmo, por enquanto. Mas vou te falar que se é visando o desenvolvimento de vocês, um projeto de vocês, por enquanto, talvez seja legal vocês trabalharem em parceria com uma outra produtora.
Abrir uma produtora, digamos assim, legalmente falando, em questões de CNPJ, é uma treta. E quando eu digo que é um casamento, é porque é um casamento, porque a gente tem, tipo, um documento assinado, tipo, é treta. Então, assim, só veja até que ponto vale a pena para vocês abrirem de fato a produtora, mas trabalhar em parceria para produzir os projetos, isso é super válido e vocês se entendem. Eu e as meninas, nós não temos uma hierarquia, a gente trabalha as três sempre na mesma linha, tudo que é decidido para dentro da empresa, nós decidimos sempre juntas, porque entendemos que é melhor para a gente, mas se talvez daqui um ano o volume de coisas esteja meio grande, a gente tem que entender que uma tem que cuidar mais disso, para outra focar só nisso, provavelmente esse tipo de coisa vai acontecer dependendo do tamanho, né, que fica a empresa ou da quantidade de projetos. Aí a gente vai se reestruturando. Por agora, não temos hierarquia, somos as três sócias, as três tomam todas as decisões, as três, tudo que acontece passa pelo aval das três. E a gente toca todas as questões de produção, de curadoria, de pensar, de criar, até mesmo de criar imagem, nós três fazemos, eu sou meio ruim nisso, mas eu tento, enfim, a gente vai sabe, tipo, pegando o talento de cada uma e tentando utilizar os três talentos juntos para sair uma coisa legal, assim. É basicamente isso. Mas a dica é só, gente, muita paciência, porque, enfim, uma sociedade, uma empresa é bastante coisa e tem bastante dor de cabeça junto. É paciência e, principalmente, saber falar e ouvir. Porque desacordos, assim, eles vão acontecer, mas é possível sempre passar por eles, com bastante conversa. Então tá, pessoal, não temos mais tempo. Obrigado, Rai, obrigado pela sua fala. Foi muito bom para esclarecer muitas coisas. Carol, quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer muito a Rai. Queria pedir para a gente tirar uma fotinho aí, quem puder abrir câmera, que na segunda eu esqueci disso. O pessoal da Coco pode fazer. Gabriel. Podemos. Foi já? Foi. Valeu, gente. Muito obrigada por estarem durante todo esse tempo. Muito legal trocar aqui com todo mundo. E vocês têm meu contato, quer dizer, senão a gente pode ver, depois eu passo também esse material. Mas podem entrar em contato comigo também, qualquer coisa. Estou aí aberta para conversa, sempre. Só não pode mandar áudio no WhatsApp porque eu fico brava. Mas de resto, pode mandar. Tudo bem. Obrigado, Rai. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Pessoal que vai participar da próxima. A gente se vê daqui 20 minutos, mais ou menos. Obrigado. Tchau, gente.